Boa tarde, tubarões! Hoje a gente vai falar sobre Banco do Brasil BBAS3, a ação do Banco do Brasil ordinária. E pessoal, eu vou apresentar aqui a minha perspectiva, então gostaria que você já deixasse o seu like, já se inscreve no canal, entra no Instagram, entra no Telegram, que é onde eu ponho as votações dos conteúdos que a gente vai trazer aqui no canal para você. E eu peço que você também, ao se inscrever, se torne uns 500 tubarões. Ou seja, você vai fazer parte de história, cara. Então vem fazer parte dessa comunidade. E hoje eu quero trazer a minha perspectiva do Banco do Brasil, lembrando que não tem o poder de recomendação de compra ou venda, e também o que você fizer com seu dinheiro é responsabilidade sua, e não minha. Então eu apenas mostro a minha estratégia e o que eu faço nos meus negócios, na minha gestão de ações, tá legal? Então vamos começar, vamos para a tela. Vou começar apresentando aqui para vocês a minha perspectiva do Banco do Brasil. Inicialmente, para apresentar um breve histórico para vocês, é um banco que surgiu em 1808, foi a primeira empresa listada na Bolsa de Valores. Então ela existe já há praticamente 2 séculos e 12 anos. Um ponto muito importante, a quantidade de clientes que eles têm, se nós formos comparar com a população do Brasil, dá 33% da população do Brasil. Isso não significa que todos os clientes são brasileiros, eu apenas estou fazendo uma comparação para você ter uma ideia da quantidade de pessoas. Mas eu vou trazer aqui agora para vocês a distribuição acionária, sendo que possui 1,5 trilhão de ativos e os 70 milhões de clientes, que é o que eu falei para vocês, comparando da 33% da população brasileira, lembrando que nem todos são brasileiros. Uma outra coisa importante, o free float dela é de 49,5%, é acima de 30%, isso é bom, mas em contrapartida o governo domina 50%, ou seja, é um banco estatal, tá legal? Notícias. Recentemente nós tivemos os resultados do segundo trimestre de 2020, no qual apresentou, se você buscar aí, você vai ver que apresentou uma queda de lucro já esperada por conta da pandemia do coronavírus. Aqui tá na descrição tá o link para você poder ir direto para o site Relação com o Investidor e poder abaixar os relatórios e ler conforme você desejar. Vou trazer as partes importantes de notícias. A XP Investimentos, no dia 1º de junho, nós estamos em agosto, já faz um mês e alguns dias. XP disse o seguinte, vamos aqui para a tela olhar. Banco do Brasil, barato, defendido e digitalmente competitivo. Banco do Brasil é a nossa ação preferida do setor bancário, com recomendação de compra e preço-alvo 43. Eu sempre falo para vocês, guarda esse número. Notícias do Poupar Dinheiro. Credit Suisse e os bancos brasileiros estão mal precificados, ou seja, no geral. Aí eles colocaram a tabelinha, Banco do Brasil, BBAS3, o preço quando eles fizeram a notícia estava em R$ 34,1, preço-alvo 41, potencial de ganho 20%. Nossa, mas só 20%, pessoal, a Selic está 2%, isso aqui é 10 vezes 2%, ou seja, são 10 anos da Selic de hoje. Capite? Vamos lá, Infomoney, no dia 24/7, tivemos a saída do presidente do Banco do Brasil, Rubem de Freitas Novaes. Ele disse que já estava com uma idade, queria cuidar da família, queria deixar a gestão do Banco do Brasil para alguém mais novo. O mercado confia nele, confiava na gestão dele. Então a saída dele e a entrada de uma possível outra pessoa, o André Brandão, não abalou tanto assim o mercado. Então eu trouxe aqui a notícia do ADVFN. André Brandão será o novo presidente e deve acelerar venda de ativos. Acredita-se que o André Brandão, que veio do HSBC, que veio do Citibank, que são bancos privados, vai vir com uma cabeça de bancos privados e vai conseguir fazer com que o Banco do Brasil ganhe mais valor. Vamos continuar aqui. O que esperar pela frente? A Infomoney colocou uma notícia do dia 6 de agosto também. Analistas do BBI observam que o Banco do Brasil possui fatores que devem continuar pesando sobre ações e tudo mais, tal. O que leva à recomendação neutra, ou seja, aqui eles já têm uma recomendação neutra. Não compre nem vende, fica no jeito que tá. E eles possuem preço-alvo de R$ 45. Então, olha só,
dia 1 de junho, a XP já informou que estava barato. Um mês depois, 45, posição neutra. Aqui do Infomoney a gente tem do dia 10 de agosto o Credit Suisse possuindo a recomendação equivalente à compra dos bancos aqui embaixo. Então, Banco do Brasil, Bradesco, Unibanco, Santander e Itaú Unibanco, perdão. Tá legal. Então aqui eu passei para vocês a notícia, o que o mercado espera desse banco. Então você viu ali 43, 45, aquela faixa de valor ali. Eu vou trazer agora o que eu analisei quando eu entrei na ação, que eu vou dizer mais à frente para vocês quando eu entrei, por que eu entrei. Então fica comigo e vamos lá. Minha perspectiva, deixa eu só dar uma viradinha aqui. PL, preço sobre lucro, 5,75. Preço sobre valor patrimonial, 0,94. O PL tá baixo, tá bom, ou seja, o que você investir em mais ou menos 5, 6 anos, você recebe através dos lucros de volta esse valor. Preço sobre valor patrimonial, 0,94. O mercado está pagando a menos do que realmente vale o banco. Se o banco hoje fechar e liquidar tudo que tem, o mercado está pagando menos do que tudo ele vale. Tá legal? Dividend yield, 5,36%. Eu, pessoalmente, uso o valor de 5% para cima, é bom. ROI, 16,30%. Está acima de Selic e está acima de 10%. Considero bom. EV/EBIT, 12,96%. Para mim está neutro. Por quê? Comparado ao PL, está um pouco distante. Margem líquida, 12,47%. Está acima de 10%, já considero bom. Dívida bruta sobre patrimônio líquido. Não existe dívida hoje no Banco do Brasil, pelo menos eu não encontrei. Se vocês encontraram, escrevem nos comentários para que eu também fique informado. Ela não é recente na B3, afinal de contas foi a primeira listada na bolsa, primeira empresa listada na bolsa. Free float é de 49,5%, reputação no Reclame Aqui não é tão boa, é 5,9%, então tem algumas reclamações não muito legais. E participação governamental de 50%. O porquê é ruim a participação governamental? Não traz segurança ao investidor, ou seja, existe um pensamento estatal que qualquer coisa que venha acontecer, essa empresa ela pode ser utilizada pelo Estado para alguma manobra para o país. Isso está impactando lá no preço sobre o valor patrimonial, em 0,94. Então aqui, ó, esse 50% impacta nessa desconfiança aqui. Porque estamos em meio à pandemia, não sabemos quando vai acabar, se vai acabar e o data que vai acabar, certo? Então, minha perspectiva, se você comparar isso aqui com o relatório do Itaúsa, olha lá nos meus vídeos do Itaúsa, você vai ver que aqui eu vejo alguns pontos que não são tão legais quanto eu vi antes. Bom, temos o apoio do relatório gratuito da Suno Drops, tá? Alguns itens que eu trouxe vieram desse relatório, esqueci de falar para vocês, eu tenho essa autorização para trazer esse material em vídeo. Repara o lucro líquido dela, crescente também. Ah, mas em 2016 aqui para 2017 tivemos um problema. Isso daqui foi uma crise que tivemos no país, os bancos sofreram muito, mas o Banco do Brasil teve uma resposta. Tá vendo o crescimento? Teve uma resposta. Então isso é legal. Aqui foi uma época de alta inadimplência, algumas coisas do tipo. Dividendos. Teve uma subida, mas chegou em 2016, 2017 na crise, caiu, depois subiu, agora nós estamos vendo o que vai acontecer nos próximos anos. Então, tende a subir, mas algumas coisas forçaram para baixo, os dividendos. Valuation, olha que legal que eles trouxeram aqui. Preço sobre lucro, PL, lembra que eu já comentei que eu analisei através do Status Invest, o site, link na descrição. Também o link na descrição do relatório, caso vocês queiram acessar esse relatório completo, recomendo a leitura. Então eles comentam que o preço sobre lucro mostra que o banco já teve, ele apresenta rentabilidade e eficiência do banco, então o mercado não está pagando o que ele vale para mim, tá? Continuando isso que o mercado está pagando o que ele não vale para mim, é o P sobre VPA, também comentando aqui que está atingindo valores menores, e aqui ele coloca lá no relatório que, com isso, podemos notar que o Banco do Brasil está barato se considerando os seus múltiplos. Então você pode ver que aqui, ó, P sobre VPA está da época lá da crise. Então,
há chances de crescer. Por quê? Rentabilidade e eficiência do banco está maior agora comparado aos anos passados. Legal? Bom, no final eles deixam esse comentário do relatório dele. Este valor em que o banco, né, no valor que está sendo negociado, atualmente faz com... Aqui eu tenho um tripé que atrapalha um pouquinho. Com que o Banco do Brasil seja uma boa opção para investir a longo prazo. Isso aqui é o que eles deixaram lá no relatório deles. Aqui eu vou trazer, diferente das outras vezes, eu trago uma linha de resistência, uma linha de suporte, uma de resistência, uma média. Por quê? Eu quero que vocês vejam aqui, ó, 2016, olha o valor dele, 20, né? 2017 entrou crescente, 2018 teve uma quedinha, depois subiu crescente em 2019, atingindo seus patamares de 50, 51 alguma coisa. Entrou pandemia, queda, que todo mundo viu, depois variação e começando a subir agora variação. Bom, e o que eu farei? Na verdade, eu já fiz, desde abril, eu fiz uma compra do Banco do Brasil e eu venho aportando desde então na perspectiva de ter um preço-alvo de 47. Retirarei parte da minha posição quando atingir os 40, mas por quê? Porque eu fiz aportes, conforme o tempo foi passando, fui fazendo aportes e eu esqueci um pouquinho do meu gerenciamento de risco, que tá dando vermelho para mim no Banco do Brasil. Opa, ó, gerenciamento de risco no Banco do Brasil, você está investindo muito, tudo bem que pode ter potencial de ganho, mas se der perda, você também vai ter uma perda grande. Se você quer que eu fale um pouco sobre gerenciamento de risco, como eu faço nas ações, comenta aqui embaixo, eu vou trazer para vocês como eu faço o meu gerenciamento de risco sobre ações. Então eu vou tirar parte da minha posição quando atingir os R$40, vou deixar outra parte trabalhando, caso eu veja alguma possível queda, alguma coisa que faça com que eu me sinta na posição de retirar a posição, assim eu farei. Bom, uma dica do que eu estarei fazendo, né? Vou acompanhar a nova presidência e os seus resultados. Eu vou ver se o André Brandão vai trazer os resultados que esperam, porque senão o mercado pode desacreditar e então a ação cair. Por isso a recomendação de neutro lá atrás, eu acredito que seja por isso que a BBI falou recomendação neutra, né? Então eu acredito que seja por isso, mas eu não estou falando em nome deles, é o que eu acho. Caso esses resultados não venham, não sei o que esperar do futuro, por enquanto estou numa posição de lucro, então eu vou acompanhar. Assim como eu acompanhei na OIBR3, de perto, o Banco do Brasil é uma ação que eu estou acompanhando de perto, assim como outras que eu tenho. E é o que eu farei. Atingiu 40, vendo parte, por conta do meu gerenciamento de risco, saio, investirei em outros ativos e mantenho posição dentro do que o meu gerenciamento de risco permite, porque é uma empresa que eu acredito. Se você também investe no Banco do Brasil, comenta aqui embaixo, eu invisto no Banco do Brasil. Se você teve uma clareza maior do conteúdo que eu trouxe, comenta aí embaixo também, obrigado pelo conteúdo, eu consegui ter uma clareza maior. Se você teve alguma dificuldade em algum ponto que eu trouxe, escreve aí embaixo, eu não entendi tal ponto, eu vou responder para vocês. Participa do Telegram, do Instagram, lá eu sempre coloco as minhas enquetes para vocês responderem e eu poder trazer o conteúdo aqui para vocês, porque o Tubarão da Grana é todinho feito para vocês. Acesse aqui o relatório do Itaúsa, lá você vai ver o relatório do Grupo Itaúsa e vamos até a próxima com o próximo banco, Banco Bradesco. Tchau!